Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu bato um papo sobre as neurociências e sobre este podcast. Se você quer enviar dúvidas, críticas, elogios, participar desse podcast com sugestões, basta nos enviar um e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Para saber mais um pouco sobre projetos que eu desenvolvo, ter acesso a outros conteúdos, trechos de aula, palestra, basta acessarem meu site www.adrianofreitas.com. E você também pode curtir nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Basta procurar neurociência.af. E para nos ajudar a garantir a continuidade do projeto, para que ele sempre tenha novos assuntos, é só compartilhar esse canal, os episódios que você gosta com seus amigos, recomendar a colegas de trabalho, familiares, pois é a audiência que nos garante a continuidade do projeto. Conto com a sua ajuda. Conforme eu informei no episódio anterior, nesse final de ano, até o primeiro episódio do ano de 2024, eu vou trazer algumas reflexões, temas, assuntos, bate-papos para a gente refletir, pensar um pouco sobre determinados assuntos. Na verdade, o tema desta reflexão seria a última. Na verdade, ela seria disponibilizada na primeira semana de janeiro. Mas houve uma postagem de um ouvinte numa plataforma de streaming que eu resolvi responder e comentar, e nesse comentário eu achei pertinente puxar o tema que seria da primeira semana de janeiro para agora, que é justamente refletir um pouco sobre a ciência, sobre as neurociências e sobre esse podcast. Esse comentário, na verdade, ele não foi disponibilizado publicamente, né? Porque quando alguém comenta numa rede de streaming, a gente pode disponibilizar ou não publicamente. E só fazendo uma justificativa, não é uma questão de censura, não é que a gente só quer ouvir elogios, tanto que existe comentários com críticas, quem buscar lá vai encontrar, a gente reclamava da música e várias outras coisas, e a gente disponibiliza e aceita e vamos trabalhar para melhorar. A questão é que quando a pessoa faz um comentário se colocando na posição de um especialista ou de alguém que conhece muito do assunto, afirmando coisas sem dar um respaldo a essas afirmações, a gente prefere não disponibilizar. Pelo seguinte, porque nas plataformas de streaming, por não serem redes sociais, nós não podemos responder o comentário, ou vai o comentário da pessoa sem resposta ou não vai. E nesse tipo de situação, a pessoa escreve como se fosse realmente proprietária do assunto, como se dominasse completamente o assunto e dá uma posição que não é respaldada, vamos dizer dessa forma, em conhecimentos ou quem trabalha na área. Então, seria imprudente tornar esse tipo de comentário público, justamente porque poderia induzir outras pessoas que também não conhecem a área ao erro, né? Induzirem eles a pensarem ou levarem em conta determinadas coisas pela forma como é colocado. Se a questão é colocada como, na minha opinião isso, na minha opinião aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, ok. Agora a pessoa afirmar uma coisa, não tendo esse respaldo, realmente eu deixo claro aqui que é o tipo do comentário que a gente não vai publicar. Mas eu achei interessante, eu achei produtivo, e por isso eu resolvi trazer esse comentário aqui nesse episódio, justamente para que eu tenha a oportunidade de responder e comentar sobre o que foi dito. Eu vou ler aqui o comentário que foi postado na íntegra, porém eu não vou citar o nome de quem postou.
justamente, primeiro, em respeito à privacidade, em segundo, porque meu objetivo não é polemizar, não é criar atritos, é simplesmente comentar e trazer determinados fatos que talvez ficaram obscuros à luz, né? Então, o comentário que apareceu foi o seguinte: depois do último episódio, que foi aquele episódio Quem é Você na Vida, né? Que eu trouxe algumas reflexões, algumas dicas, a pessoa comentou o seguinte na plataforma de streaming: romantismo e neurociência incompatíveis. Resolvi encarar que quem falou nesse episódio foi a pessoa e não um cientista. Foi o comentário dela. Bom, vamos comentar sobre isso. Ela falou que o último episódio foi um episódio de romantismo e que é incompatível com a neurociência. Para a gente trazer aqui reflexões e até esclarecimentos sobre isso que foi dito e sobre o que é ciência, sobre o que é neurociência, vamos primeiro entender o seguinte: qual a visão que as pessoas têm sobre ciência? Qual a visão que as pessoas têm sobre a neurociência, as neurociências? Né? Eu acho que há uma distorção aí. E assim, não que eu considere errado, não que seja errado, mas algumas pessoas cometem um grande erro, na minha opinião, de focarem, terem pontos focais e trabalharem só nele de forma isolada, sem enxergarem o todo, sem terem uma visão global. E eu acho que é o caso, é por isso que surge esse tipo de comentário. Porque falta em quem comentou justamente essa visão de conjunto. A ciência, sim, ela trata de assuntos palpáveis, ela trata de coisas que você pode provar, que você pode repetir testes em laboratório, que você possa seguir protocolos, que você possa chegar a conclusões, né? A divulgação científica existe. Eu dividiria, não é que existe essa divisão, mas eu dividiria de duas formas. A divulgação científica feita para cientistas e outros profissionais, é aquela divulgação mais técnica, né, mais rebuscada, e aquela divulgação científica feita para a comunidade. Né? Eu sou um professor, eu sou uma dona de casa ou quem for, e quero me informar sobre determinado assunto. Só que eu não tenho obrigação de saber microbiologia, eu não tenho obrigação de saber medicina para entender daquele assunto. Eu quero saber de forma geral como funciona e tal. Então existem essas duas divulgações científicas. Aquela feita de profissionais para profissionais. E aí sim, ela pode ser mais profunda, ela pode ser mais técnica, inclusive ela deve ser, né? Agora, aquela feita de profissionais especialistas para a comunidade como um todo, não tem lógica, não tem cabimento. Eu diria que esse podcast, ele é um podcast voltado justamente para a divulgação geral, né? Para a divulgação para estudantes, donas de casa, trabalhadores de diversas áreas, estudantes, pessoas interessadas. Então eu já começo por aí, não podendo focar de uma forma tão técnica e tão profunda como as pessoas, às vezes, um profissional possa querer. Mas nem por isso eu trago coisas superficiais e sem embasamento científico. Percebem a diferença? Eu falar num linguajar simples, eu trazer exemplos do dia a dia, eu trazer reflexões nesse podcast, não significa que eu estou abandonando a ciência. Muito pelo contrário, significa que eu estou popularizando a forma de trazer ciência para que esteja ao alcance de todos. A gente já tem aí um norte, né? Esse podcast está voltado para a comunidade como um todo. Já é um ponto importante a se observar. E quando eu falo que as pessoas focam criam pontos focais e trabalham nele, não têm uma visão de todo, né? E eu falo isso como uma falha de até alguns profissionais, alguns cientistas, alguns especialistas. Eu não estou generalizando, mas alguns também têm essa visão fechada. Eu não conheço a pessoa que fez esse comentário, então eu não posso dizer se ela é uma cientista, se ela é uma profissional de neurociências, se ela estudou para isso, ou se ela é uma profissional
que estudou por conta própria, ou se ela não é profissional, é dona de casa, ou se ela se informa por vídeos curtos de rede social. Eu não sei qual é o caso, eu não estou afirmando nada. O que eu devo deixar claro aqui é isso. Sendo ou não profissional, o tipo de comentário me sinaliza que é uma pessoa que faz parte desse grupo que não tem uma visão global da área que a gente está falando. Por que eu falo isso? Porque um neurocientista, por exemplo, ele precisa estudar fundamentos da neurobiologia, da neuroquímica, da neurofarmacologia, do nosso sistema neurológico como um todo. Eu cito aqui especializações que eu fiz, na área de neuropsicologia clínica, na área de neurociência clínica, mas eu tenho na área de neurociência molecular, outras áreas, porque também não vou... O objetivo aqui não é divulgar é divulgar a ciência. Mas a gente tem que estudar. Então, o profissional, para ser completo, ele não tem como estudar a neurociência sem saber realmente como funciona a nossa estrutura neurológica, a nossa neuroquímica. Só que, entendam uma coisa. Um cientista está lá no laboratório estudando bomba de potássio, de cálcio e de sódio nos neurônios. Que a membrana, quando está ionizada, aí tantas moléculas de potássio entram, tantas de cálcio saem, tantas de sódio entram. Sabe? Tudo bem que se tenha que estudar isso, tudo bem que se tenha que saber isso, tudo bem que isso é o trabalho e o cotidiano de muitas pessoas. Mas será que é isso que faz a diferença na vida, no dia a dia das pessoas que estão ouvindo esse podcast e que querem buscar informação? Se eu chego num podcast e falo sobre bombas de potássio, sódio, cálcio e falo sobre ionização de membrana de célula nervosa, esse podcast vai ter meia dúzia de ouvintes, se tiver, e esse conhecimento não vai ser de proveito para a comunidade. E aí é que eu começo a trazer as reflexões sobre as neurociências e sobre esse podcast. Quando eu falo que não se tem uma visão global, é justamente por isso. Tudo bem, nós temos bombas de sódio, de potássio, de cálcio, nós temos neurotransmissão química, elétrica. Mas uma pessoa que está no laboratório estudando e trabalhando com isso, ele precisa saber no que aquilo resulta. Então, ter um desequilíbrio de cálcio, ou eu ter noradrenalina, norepinefrina, GABA, neurotransmissores ali, em determinadas áreas do cérebro, ter esses neurotransmissores hiperestimulando ou hipoestimulando. Mas se eu só tiver essa informação, eu não vou saber o que isso afeta meu dia a dia. Então, quando eu falo em ter visão global, eu falo justamente isso. É necessário que se conheça, mas é necessário saber o contexto. Então, toda essa neuroquímica, ela resulta num sentimento, ela resulta num comportamento, ela resulta numa forma de agir, de pensar. E o contrário. Muitas vezes, coisas que a gente imagina, comportamentos que a gente adota, condicionamentos, eu já falei sobre isso, condicionamentos que a gente forma no nosso dia a dia, vão gerar reações neurobiológicas. Então, você não tem como dissociar sentimentos, dissociar comportamentos, dissociar decisões da química, da técnica, daquilo que a gente estuda lá no laboratório. Uma coisa está ligada à outra. Percebe? Então, se um profissional conhece muito bem a neurobiologia, ótimo. Mas se ele só conhece isso e nada além, aquele conhecimento acaba sendo inútil. Porque ele sabe como funciona, sabe como se dá o equilíbrio, mas ele não sabe o que afeta na nossa vida. O que um desequilíbrio daquilo vai causar, ou vai deixar de causar, como corrigir um comportamento inadequado, o que precisa corrigir neuroquimicamente para aquilo funcionar, sabe? Então, é todo um contexto, é tudo
né? Todo um conhecimento que vai muito além do microscópio. E é isso que se precisa entender. Então, quando ela fala que o episódio anterior tem a ver com romantismo e que isso é incompatível com a neurociência, ela está fazendo uma afirmação partindo de uma premissa falsa, que é de que a nossa técnica, né, a nossa neuroquímica, a nossa condução nervosa não tem a ver com o nosso sentimento e até com o nosso romantismo. Essa visão de conjunto torna um profissional diferente de outro profissional. Um profissional que é focado no comportamento, mas não conhece como aquilo afeta internamente as estruturas e se aquilo pode ou não ser revertido em função da nossa estrutura física, ele é um profissional incompleto. Ele pode ser o melhor dos profissionais. Eu não estou falando que ele é ruim, mas faltam conhecimentos para ele ser mais completo. Um profissional que conhece muito profundamente a nossa estrutura física, sabe como tudo funciona, mas desconhece o que está no entorno daquilo, o que está ligado àquilo, também é um profissional incompleto, por melhor que seja. O que eu estou querendo dizer é que tudo na vida é interligado. Eu já falei isso em vários episódios. O fato de eu falar de sentimento, de eu falar de impressões, de eu fazer reflexões, não significa que eu não esteja falando de neurociência. Não significa que eu não esteja trazendo reflexões que nos fazem pensar e nos fazem ter conexões neurais diferentes para melhor, para ajudar no nosso comportamento, para ajudar na nossa forma de agir. Então, uma reflexão que às vezes é proposta aqui no podcast, se a pessoa realmente parar, refletir, pensar, tentar trabalhar aquilo, ela vai ter novas conexões, ela vai ter novos condicionamentos que serão capazes de realmente interferir na vida dela. E isso é neurociência também. As neurociências, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Ela não é aquela ciência que está lá só fechada, trancafiada num laboratório, gerando protocolos clínicos ou gerando remédios. Não é isso, né? A neurociência vai muito além. As neurociências, por isso que muitas vezes elas são tratadas no plural, é um conjunto de ciências. Ela é multidisciplinar. Então você tem nas neurociências, né, profissionais de áreas médicas, de áreas biológicas, de áreas de saúde em geral, mas também tem profissionais na área tecnológica, que são especialistas em neurociências. E o profissional de tecnologia não se pode dizer que ele é menos neurocientista do que um profissional de área médica. Por que não? Muitos vão perguntar, mas poxa, tem uma diferença? Tem diferença, óbvio. Mas um especialista de neurociência que tem a formação básica de tecnologia, ele vai saber tanto quanto um profissional de área médica, se ele realmente se dedicar a estudar da forma correta o que precisa ser estudado. O que ocorre é que, imagine o seguinte, você vai numa clínica, aí você entra, precisa fazer um exame de ressonância nuclear magnética, né, do crânio, do encéfalo, ou precisa fazer outros tipos de exame. Quem desenvolveu aquele aparelho? Quem desenvolveu o sistema que está sendo executado naquele aparelho de diagnóstico para que você possa fazer o exame? Alguém teve que desenvolver. E eu garanto que não foi o profissional médico. Ou seja, os profissionais de tecnologia, especialistas em neuro, especialistas em outras áreas clínicas, vão se juntar para desenvolver aqueles equipamentos. Ou seja, o conhecimento está ali. Certo? Então, é muito fácil você olhar de fora e julgar os outros, mas é difícil você fundamentar os seus julgamentos. Quando eu falo que eu não publiquei o comentário, como eu falei, não é uma questão de censura, é justamente para evitar esse entendimento equivocado do que é a neurociência, do que é a ciência. Eu trato a ciência e especificamente as neurociências como uma ciência multidisciplinar, uma ciência que visa
entender o todo, o conjunto, e que não seja focada numa coisa esquecendo a outra. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui. Eu tenho uma especialização na área de transtornos neurocognitivos e demências também, que inclui Alzheimer e tal. Então, eu poderia chegar no podcast e falar: porque o Alzheimer ele começa próximo ao lobo occipital, atinge áreas motoras, as áreas de memória, hipocampo, chega até o córtex pré-frontal e gera problemas inclusive motores e de respiração depois de um tempo, etc, etc. Eu posso dar uma parte técnica daquilo ali. Tranquilo. Falei o que é dito sobre aquilo. É uma forma de dizer. Tá correto? Tá correto. Mas eu posso também falar o seguinte: quem lida com uma pessoa que tem Alzheimer precisa conquistar essa pessoa a cada dia. Precisa fazer ela se apaixonar a cada dia, se for o marido, se for a esposa. Você tem que amar a cada dia. Falei de outra forma. Mas, no fundo, eu estou dando conceitos das neurociências. Por quê? Porque uma pessoa que possui Alzheimer, ela, ao perder memórias e aos poucos vai se esvaindo o que ela conhece das outras pessoas e até os sentimentos que ela guarda junto com essas memórias. Então ela vai deixando de ter aquela sensação de que amava aquela pessoa. Ela, no final, quando muito, conhece aquela pessoa e não ama. E aos poucos até esse conhecer vai se esvaindo. Então quando eu falo, uma pessoa que é um marido ou uma esposa que lida com alguém com Alzheimer, precisa reconquistá-lo a cada dia, realmente precisa estar presente, precisa dar carinho, precisa dar atenção para que ele vá realimentando esses sentimentos e com isso trazendo memórias e tentando retardar o efeito da perda dessas memórias. Então vejam, são duas formas de dizer coisas sobre o Alzheimer. Uma delas está errada? Não, as duas estão corretas. Então ninguém pode chegar e dizer que eu falar que uma pessoa com Alzheimer tem que ser reconquistada a cada dia, ninguém tem o direito de chegar e falar que isso é incompatível com a neurociência, que isso não é ciência, que isso não é neurociência. Percebem? Tudo depende da visão que você quer dar. Como se diz popularmente, da pegada que você quer dar no assunto. Então eu trouxe essas reflexões para justamente, primeiro, esclarecer por que nem todos os comentários são publicados. As pessoas podem criticar o que quiserem, não vai ter o menor problema em publicar. Quando for possível responder aqui, quando for pertinente. Se a pessoa quiser xingar à vontade no WhatsApp, no e-mail, a gente vai ler tudo, a gente vai responder o que for necessário. Mas não há problema algum. Não é uma questão de não saber ouvir a controvérsia. O problema é que eu não posso dar espaço para que outras pessoas tenham uma informação não embasada como verdade. Existem profissionais que vão falar: esse cara é doido e tem que estudar química e é isso. Eu respeito, tá? Só que ele vai estudar química para quê? Para que ele vai estudar farmacologia? Para que ele vai estudar isso? Para fazer um remédio, talvez. Tá, e esse remédio vai fazer o quê? Vai tirar a dor de cabeça de alguém? Beleza, já temos uma ligação aí, ó. Então ele está estudando química sabendo que vai aliviar a dor de cabeça. Ele já sabe uma causa e efeito aí. Tá, e uma pessoa que está aflita há meses com uma dor de cabeça que não passa e tal, ao ter esse alívio, ela vai ter alteração de humor, com dor ou sem a cabeça? Vai. Então, no final, a pessoa não pode imaginar que o conhecimento e o que ela está lidando é uma ilha. Tudo tem reação, tudo tem ligação. E eu digo mais, ela fala, e quem falou ali foi a pessoa e não um cientista. Em vários episódios, eu deixo claro, quando eu vou dar uma opinião que não significa que tenha embasamento, uma opinião minha, eu deixo isso muito claro. Às vezes no título eu coloco lá opinião e às vezes durante a fala eu
eu especifico, né? Isso aqui, gente, é minha opinião. Eu acho isso. Mas, nesse caso específico, eu não estou dando opinião, não. Eu estou afirmando, tá? Quer ser um profissional completo? Tenha uma visão do todo. Não se esqueça que uma molécula, um íon que está lá na pessoa, faz parte daquele organismo, faz parte de quem aquela pessoa é. E você saber como as coisas se conectam e o que reage com o que, e saber divulgar isso, é sim ciência e é sim as neurociências. Bom, e sobre as neurociências, eu já citei isso lá no início do podcast. As neurociências, elas são ciências, né, multidisciplinares que trazem conhecimento sobre o nosso encéfalo, o nosso cérebro. Só que, como eu acabei de falar, tudo é interligado, tudo tem sua reação, ação. Então, quando se estuda o cérebro, automaticamente a gente tem que estudar como o funcionamento, os estímulos dele refletem o comportamento, né? Como eles aparecem no comportamento da pessoa ou vice-versa, né? Como o comportamento pode ser explicado por uma reação ou por algum estímulo no cérebro. E as neurociências tratam disso. Um bom profissional de neurociência, ele saberia falar sobre a neuroquímica envolvida, sobre a parte fisiológica, neurofisiológica, mas ele também saberia falar sobre comportamentos resultantes dessa parte neurofisiológica, e ele também saberia falar sobre coisas que provocam melhoria ou que causam problemas e conflitos com essa parte neurofisiológica. Saberia identificar o que é possível ser mudado, o que não é possível ser mudado, o que é possível ser melhorado, não é possível ser melhorado. E dentro da sua área, né? Porque, como eu falei, por ser multidisciplinar, você pode ter uma pessoa de tecnologia com especialização em neurociência e que o foco dela é lidar com equipamentos de imagem. Então, ela não vai ter, talvez, tanto respaldo para falar sobre o comportamento, mas algum conhecimento certamente ela vai ter. Então, o importante é a gente saber isso, sabe? Que um bom profissional, e aí eu estou falando de neurociência, estou falando desse podcast, mas eu também me refiro a outras áreas, né? Na verdade, todas as áreas. Quanto mais abrangente for o conhecimento das pessoas, melhor é a sua eficiência e melhor é a forma dele se portar em relação àquilo. Então, até um engenheiro, até um matemático, se ele tem uma visão global no que aquilo que ele faz afeta a vida das pessoas ou pode ser afetado pelas pessoas, ele vai ter muito mais condições de fazer um bom trabalho. Até os matemáticos, você me diz, mas matemático como vai fazer isso? Vai, porque uma fórmula matemática, ok, ele pode saber aquilo de trás para frente e de frente para trás, mas se ele não souber a aplicação dessa fórmula, tá, mas essa fórmula se usa em quê? No que ela resulta lá na vida? A pessoa que está lá na feira vai usar essa fórmula para quê? Né? Então, ter essa ligação faz todo sentido e faz com que a pessoa realmente consiga, aí sim, levar a ciência até as pessoas, consiga fazer com que as pessoas entendam o que é ciência, entendam o que está nas áreas. E o mesmo vale para as neurociências, né? Trazer reflexões, trazer formas da pessoa pensar, analisar determinadas coisas e buscar aquilo que se aplica na vida dela e tentar se condicionar novamente, tentar fazer uma autoavaliação, faz parte sim das neurociências. Um profissional de psicologia, por exemplo, de psiquiatria, ele pode ser um neurocientista atuando na área dele, né? Trazer conceitos das neurociências para respaldar o trabalho dentro da psicologia. Então, essa integração, eu diria que é a ciência, é a neurociência no seu estágio mais refinado, né? Então, trazer a ciência para as pessoas, trazer as ciências para o dia a dia, trazer a ciência para aquelas atividades que fazemos, né, e que as pessoas buscam entender, compreender e saber como melhorar, no meu entender, é o refinamento, é a cereja do bolo. E é o objetivo desse podcast. Então, não é possível que eu concorde
que trazer reflexões e trazer um conteúdo de uma forma lúdica vá ser considerado incompatível com a ciência, porque não é. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Se você quer escrever para a gente com críticas, elogios, dúvidas, sugestões, é só mandar um e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Curta a gente nas redes sociais, neurociência.af, no TikTok, Instagram e Facebook. E não deixe de compartilhar esse episódio, o canal, com seus amigos, colegas de trabalho e familiares, pois é a audiência que vai nos ajudar a cada vez trazer mais conteúdo e manter o projeto sempre vivo. Um abraço a todos e até semana que vem com mais um episódio. Até lá!